no qual vozes abalam a escuridão, mistérios e teorias intrigam a muitos e levantam questionamentos. E assim sendo, bem-vindos ao mundo de guerreiras do K-pop, onde a voz é bem mais do que mero som. Guerreiras do K-pop fala sobre 3 garotas que combatem as forças trevosas, utilizando de suas vozes, as quais criam um tecido energético que protege o mundo de demônios, os quais sugam a energia das pessoas, assim mantendo a paz e equilíbrio. A partir disso, iremos destrinchar os principais simbolismos e crenças a respeito de som, voz e frequências, com base em crenças orientais antigas, cultura coreana e padrões, simbolismos ocultistas, além de uma fina camada de psicologia. Então, sentem-se, relaxem e viajem comigo pelas terras de Seoul. Neste mundo, nossas protagonistas são Rumi, Mira e Zoe, e elas fazem parte de um esquema no qual de tempos em tempos, 3 garotas são escolhidas por suas vozes para conjurar um tecido dourado chamado de Honmun, o qual pode ser invocado por meio de canto, além das garotas batalharem contra entidades trevosas, as quais procuram por invadir o mundo humano e roubar sua energia e almas. Sendo que para chegarem ao alcance global, as 3 se tornaram cantoras de K-pop para protegerem o mundo de ameaças e manter a paz. Logo no começo, vemos fãs sendo entrevistados, e eles estão super eufóricos enquanto falam da girl band Huntrix, que são nossas protagonistas. Onde Mira é a dançarina principal e a diferentona, Zoe é a letrista e rapper, e Rumi é a vocalista amada. Quando o show começa, todos se animam, menos os sócios da girl band, pois elas não estão ali, e sim viajando de avião, sobrevoando o local do show, como se nada tivesse acontecendo. Ambas animadas para o show, e se fartando de comida para aguentarem as horas de movimentação contínua, ao que ele liga para elas e avisa que o show está para começar, a fazendo logo duvidar dos funcionários do avião serem a verdade demônios atrapalhando a conjuração do Honmun. Isso se provando factível, e elas logo deitando eles no cacete, meio a uma música chiclete chamada de How It's Done, que traduzida significa como se faz. Além de, em certo momento, elas se jogarem do avião em movimento, pois ele foi danificado com o propósito de as desviver. Com essa cena também trazendo alusão ao clipe de K-pop I Am da girl band IVE. Se observarmos bem, perceberemos um padrão interessante em conteúdos de cunho espiritual, o bendito número 3, pois o número 3 representa a trindade espiritual e terceira dimensão, ou seja, 3 ângulos de criação, profundidade, largura e altura, Pai, Filho e Espírito Santo, ou a chama trina, onde o amarelo significa poder, o rosa o amor e o azul sabedoria. Qualidades dessas viras em certos seres humanos, as quais, quando ativadas por meio de cuidado com os chakras, fazem com que habilidades espirituais surjam e ajudam a combater frequências baixas e densas. Essas crenças estão realizadas em religiões e filosofias ancestrais orientais, lá de vários deuses e deusas com crenças sobre a natureza, a qual a humanidade faz parte e, portanto, está ligada ao espiritual em comum acordo e evolução. Além disso, podemos associar cada uma das garotas a um tipo de chakra que acompanha a trindade pela paleta de cores, ou seja, Zoe, chakra cardíaco, Mira, chakra sacral e Rumi, chakra frontal, por ter a paleta mais aproximada. Mas não vamos nos perder muito, prossigamos com a história. Neste arco, vemos que após terminar o show, as garotas logo vão descansar. Mas isso não dura muito, afinal Rumi já lançou um novo single delas, não dando tempo de descanso para as pobrezinhas. Ao que logo quando vão apresentá-lo, uma das protagonistas, Rumi, tem sua voz falhando, e ela acaba por ter quase que uma crise de pânico porque isso demonstraria uma falha acarretada por suas marcas, que logo em seguida sabemos ser por causa de sua genética demoníaca, proveniente de seu pai demônico ou sua mãe caçadora, uma das ex-irmãs solares. E o que isso nos diz sobre a cultura coreana? Na Coreia do Sul, existe uma cultura muito forte sobre encobrir falhas, não mostrar fraquezas ou que você é um ser humano qualquer. Lá, existe muita cultura da idolatria de idols e atores, na qual muitos civis vivem para seus idols, apoiando em tudo, comprando o que eles usam no dia a dia e estando sempre presentes em encontros e shows. Não importa o que tenham de passar, sol, chuva, insolação, não importa. O que importa mesmo é apoiar e ver seu idol. Porém, isso cobra um preço, que é você será assistido e cobrado de todos os lados. Sempre terá de ser impecável e estar nas expectativas dos fãs, inclusive pelo padrão estético de lá ser inumanamente inalcançável, como não ter pelos nas axilas, ser pálido como um vampiro, pálpebra dupla, queixo fino, maxilar simétrico, olhos grandes e redondos, pernas finas e menos de 48 quilos, voz aguda e infantil.
Enfim, um padrão inalcançável. O que faz a cultura de plástica ser muito difundida, inclusive com os pais pagando cirurgias plásticas para seus filhos assim que concluem o ensino médio para adentrarem no mercado de trabalho e ter maior acesso a recursos, pois não o que conta é a beleza, não a habilidade de fato. Inclusive, em outra cena, Mira e Zoe citam o que fala Celine sobre fraquezas. Suas faltas e medos nunca devem ser vistos. E isso é exatamente o que se baseia a cultura pop coreana, o que me lembra até um pouco o caso da Elsa do filme Frozen, se me permitem dizer, quando ela canta encobrir, não sentir, não deixá-lo saber, na versão original em inglês de Let It Go. Além disso, a indústria asiática pop demanda muito de seus artistas, não deixando-os descansar, muitas vezes os fazendo treinar até exaustão, acarretando até em desmaios em meio a shows. Neste arco, Rumi, Mira e Zoe procuram por um profissional para trazer de volta a glória da voz falhada de Rumi, um tônico qualquer para tomar e se curar. Porém, acabam encontrando muito mais que um profissional comum, mas um terapeuta integrativo, que diz que para analisar um problema é preciso antes investigar o todo. E muita gente não sabe disso, mas nas crenças orientais é acreditado que seres humanos não são compostos por apenas um corpo material, mas 7 corpos sutis. Os principais baseados em corpo físico, duplo etérico, astral ou emocional, mental inferior e superior, buddhi e átmico. Ou seja, são 7 corpos sutis tirando o físico, e cada um deles, se estiver afetado, pode acabar passando um tipo de enfermidade sutil para o corpo físico, que é o último como manifesta nossas enfermidades em realidade palpável, ou seja, as doenças que conhecemos. E além disso, os 7 chakras estão ligados a um tipo de órgão diferente do nosso corpo, o que significa que cada órgão gera sua própria energia e que se caso um deles estiver infectado por questões densas, pode acabar adoecendo e gerando problemas como câncer, osteoporose, pedra nos rins, problemas de garganta e etc. Com isso, podemos constatar que o problema de garganta do Rumi está associado à mentira e ocultamento da verdade no chakra laríngeo, ou garganta. O chakra laríngeo está muito ligado à verdade e se expressar com autenticidade. Quando você mente muito ou omite coisas que você gostaria muito de expressar, ou simplesmente segura isso por muito tempo, é como se você estivesse drenando a si mesmo, então a sua garganta manifesta uma enfermidade para sinalizar que suas atitudes não estão lhe fazendo bem. É um alerta. Nosso corpo se expressa por meio de alertas físicos e mentais. Ou seja, Rumi quer muito se livrar das marcas que a rotulam como um demônio, mas ela não quer compartilhar essa sua verdade com suas amigas, pois tem medo de ser rejeitada e, consequentemente, rejeita a si mesma. Uma ferida da rejeição aberta desde a infância com Celine, a dizendo para se esconder. Além disso, de acordo com o livro As 5 Feridas Emocionais, de Elise Bourbeau, é descrito que pessoas com ferida da rejeição muito intensa possuem corpos bem magros e esguios, muitas vezes beirando a anorexia e têm dificuldade de engordar, o que é muito a cara do padrão coreano de beleza. Após as garotas pegarem os tônicos, elas saem do estabelecimento e se assustam, pois acham que os fãs estão chegando e as descobrirão. Mas elas se surpreendem ao perceber que são apenas os Saja Boys, apenas entre aspas, pois o clássico acontece. Então, após isso, elas se deparam com ele se apresentando na praça com a música Soul da Pop, ou Meu Pequeno Guaraná para os brazucas. E elas logo percebem que eles não são humanos comuns, mas demônios disfarçados em busca de roubar os fãs delas, então decidem ir atrás deles e eliminá-los na casa de banho masculina, onde eles logo se entregam e começam uma batalha entre bem e mal, Huntrix contra Saja Boys. Mas o que importa mesmo é quando o Rumi está batalhando contra a Jinu, e sem querer ele vê as marcas dela, o que a desconcerta e distrai da luta, pois agora seu segredo foi revelado e suas amigas podem descobri-la. Porém, o plot twist acontece quando Jinu a abraça e cobre seu braço exposto, logo em seguida desaparecendo, e então elas encerram a batalha. Enfim, o Saja Boys em coreano significa leão, ou garotos leão, mas como a pronúncia é mais rápida, se torna igual a emissário ou mensageiro do submundo, para alguns, anjos da morte. E se você perceber, eles são um grupo de 5 rapazes, e o número 5 na numerologia representa confusão, conflito, caos e desafio. Jinu então anda pensativo pelas ruas sobre o que descobriu, logo sendo puxado para o submundo outra vez, onde uma única alma surge nos céus e é consumida pelo Guimar,
onde também estão os Soulja Boys sem suas camuflagens, vestidos em trajes orientais de cultura coreana, sendo alvejados por sua fanbase demoníaca. Guimara então parabeniza Jinu pelo excelente trabalho e diz que a caçadora tem as marcas dele, porém ele não tem controle sobre ela, com Jinu respondendo que isso é bom, pois ela sente vergonha, o que é uma fraqueza a ser explorada. Quando nos referimos a submundo, logo pensamos em Inferno de Dante, Tártaro, Caixa de Pandora e Umbral. E isso não é à toa, porque as pessoas e espíritos que jazem nessas frequências mais densas de dor, medo, raiva, ódio, etc., estão desequilibradas, por isso não têm acesso à sutileza. Com isso, quero dizer que as dores da vida e sobrevivência o subjugaram, e eles se perderam do seu objetivo principal. E sobre Guimar, o nome lido de trás para frente fica Magui, que significa demônio, ou espírito maligno. Após a batalha, as garotas se encontram em frente à janela observando com os olhos espirituais como Hong-un está se desfazendo e dando lugar a energias tensas. Elas então têm um pico de motivação sobre acabar com os demônios e vão cada uma para o seu quarto, com o homem enfim relaxando e mostrando sua infelicidade ao lembrar que Jinu viu suas marcas e a encobriu. Logo em seguida, se assustando, vê um passarinho de 3 olhos e um tigre que tem toque e uma expressão de pessoa especial em sua sacada, a qual traz um bilhete de Jinu em sua boca, então a guia pelas ruas até ele, onde eles conversam sobre as marcas, negacionismo de sentimentos e como se sente um demônio. E quanto ao tigre e pássaro, eles são muito presentes em desenhos e pinturas de anos atrás durante a época da dinastia de Joseon. Além disso, o tigre representaria a posição que a Coreia do Sul está entre os principais países asiáticos abundantes conhecidos como tigres asiáticos, que são Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Enfim, como Rumi, muita gente acredita que demônios são incapazes de sentir algo, mas isso é uma falácia. Porque geralmente para se tornar um demônio ou densificar seu corpo, é necessário sentir muita coisa ruim, como ódio, tristeza, decepção, amargura, egoísmo, inveja e praticar os 7 pecados capitais. Ou seja, Jinu apenas cedeu a um dos pecados, incentivado pelo instinto de sobrevivência, pois ele era muito pobre. Coisa que gerou vergonha nele tempos depois, ou seja, ele se arrependeu de ter feito aquilo. E demônios são basicamente seres que, de acordo com tradições cristãs, foram anjos e se corromperam. Ou seja, se até anjos podem ser corrompidos, imagina um ser humano que é cheio de instintos animalescos e de autossabotagem. Além disso, Rumi nega suas raízes, e o que simboliza que ao negar sua parte negativa, estava a negar a si mesmo, porque nós, seres viventes, somos um equilíbrio entre forças nem negativos e nem positivos, mas neutros, os quais, de acordo com a vivência e experiência, se tornam um produto de seus resultados, fracassos e sucessos. Ou seja, nós pendemos para um dos lados. Para deixar mais fácil de compreender, vou usar os chakras, ok? Nessa imagem aqui, vemos 7 chakras, certo? O do meio é o cardíaco e é ele que separa os sutis dos mais densos. Exatamente isso que acontece nas nossas frequências. Existe a frequência densa e sutil, ambas conhecidas como reinos infernais e reinos angelicais. Mas o certo é estar no caminho do meio. Por quê? Se você estiver no meio, não será nem mal e nem bom. Será equilibrado. Enquanto se você pende muito para um dos lados, ou você rejeita muito sua natureza animal, ou você abraça muito. Ou seja, nenhum dos dois é bom para se pender, pois assim você acaba sentindo que não faz parte do mundo. Além disso, nunca seremos totalmente bons, pois nos tornamos o que somos julgados. Exemplo, você não se vê como uma pessoa ruim ao comer um animalzinho, certo? Mas para o animalzinho que é abatido e consumido, você é o vilão. Ou seja, bom ou ruim, depende muito do que você causa ao próximo ou como ele interpreta isso pelo ponto de vista. Além disso, no símbolo de Yin Yang, uma força está presente na outra, mal está no bem e o bem está no mal, simbolizando o equilíbrio de forças. Neste arco, as garotas estão tentando compor uma música para o Idol Awards e está tudo uma caca. Zoe caindo de amores pelo Mystery, mesmo detestando a natureza dele, e Mira emputecida querendo ser letal com Soulja Boys. Daí surge a inspiração para a música tradicional Take Down, e elas ganhando e perdendo prêmios para os Soulja Boys, além de combaterem demônios em meio período. Isso até surgiu um evento em que elas iriam se encontrar com seus fãs no Fan Meeting, e acaba que os Soulja Boys se encontram com elas no mesmo evento, as quais, forçadas a não perderem os fãs, dividem a mesa com os Soulja Boys. E então começa uma relação tanto dos fãs para com a interação de ambos os grupos, quanto delas cochichando ameaças para com os rapazes.
Nessa parte, vemos muitos aspectos da cultura pop coreana, onde os idols se reúnem com seus fãs e dão autógrafos, além de interagir com toques de mão e receberem presentes. Mas a melhor parte é a uso dos chips entre idols, onde muitas fãs, em sua maioria fujoshis, mulheres que shippam idols no gênero masculino entre si, observam cada microexpressão entre eles e cada mínimo toque, ao começando a criar ideias fantasiosas sobre eles serem gays e pegarem os bastidores, juntando os nomes dos idols e criando um só, nomeando o chip. Já no aspecto esotérico psicológico, percebemos o que falamos no arco anterior sobre o equilíbrio de forças, no qual, enquanto os Sadia Boys são o caos, as Suntrick são a ordem. Porém, o caos que os rapazes trazem é o caos que Rumi necessita para enxergar a si mesma, coisa que ela não quer de jeito nenhum, pois foi incentivada a isso desde menor. Sendo que quando ela aceitar o caos dentro de si, ela poderá se ordenar de dentro para fora, assim não tendo mais conflitos internos e nem dando brechas para energias densas usarem suas falhas contra ela mesma. Ou seja, ela não gosta de ver refletidas suas falhas em Jinu, nesse caso, há de ser metade demônio. Além disso, de acordo com a teoria do espelhamento, é dito que tememos enxergar nos outros o que negamos em nós mesmos. A intolerância de algo geralmente está atrelada à negação da existência interna desse mesmo algo dentro de nós, o qual, quando aceitamos, percebemos que podemos melhorar, porém sem nos autoflagelar ou julgar. Nossas sombras servem para nos mostrar em que devemos nos aprimorar. Não devem ser temidas e muito menos negadas, pois isso só tende a aumentar dores e sentimentos pesados, os quais podem nos consumir e nos fazer pender para o lado mais denso da força. Integrá-la e curá-la é o recomendado para um mental, emocional e espiritual saudáveis. No quarto, Rumi canta um verso que espelha sua insatisfação interna enquanto o tigre de Jinu descansa no carpete. Isso até Mira bater a porta e Rumi se alarmar, tentando esconder os requisitos de suas atividades antes de abrir a porta para Mira. Mira quer conversar, então Rumi a convida, enquanto tenta esconder as pistas de suas atividades por fora. E é em meio à conversa que Mira percebe que Rumi está diferente. Algo está errado. Ela não parece alinhada com o que elas defendem desde o princípio. Ao que Rumi acredita que conseguirá ocultar suas mentiras e verdades, dando um plano com Jinu de ele ficar no plano terreno assim que elas conjurarem o Homun, logo descartando Guimar e a paz retornando. Mas Jinu sabe que não é algo tão simples, pois suas memórias passadas continuarão a lhe aterrorizar. Isso além deles estarem quase agindo como um casal, algo que até mesmo a senhora que passava próxima interpretou como factível. Mas uma frase interessante que Rumi diz é: se tem um jeito deles se recuperarem, isso só depende deles. Ou seja, acertar as coisas como estão e não se movimentar para melhorar isso, não é o caminho certo. Logo após, temos a cena das garotas ensaiando a coreografia da música detestada por Rumi, e elas falhando novamente, onde Zoe tenta mudar a letra, até que Rumi diz que o problema é a letra inteira. Então as garotas entram em discordância, pois o Idol Award será no próximo dia, ao que elas então detectam a vibração demoníaca nas redondezas e seguem para o metrô em cima de um trem, batalhando contra demônios, onde, pasmem, Rumi falha outra vez em meio à cantoria da batalha, com logo os passageiros sumindo e Miro e Zoe ficando balançadas com as ações falhas de Rumi. Rumi então se encontra com Jinu, o único que ela sente que a compreende e que ela pode ser ela mesma, sem julgamentos ou rejeição, onde tem aquela linda cena deles cantando a música Free e então acordando fazendo o que Rumi queria, com Jinu logo sendo puxado para o submundo e Guimar rindo dele, pois a liberdade não estava acordada entre eles como Jinu fez o que fez no passado. Ao que Guimar diz que pode aumentar as vozes das memórias ou diminuí-las se Jinu fizer o que ele disser. Neste arco, as três garotas se encontram na sala de estar de sua cobertura. Elas se abrem e entram em acordo sobre que a música Take Down não as conecta e nem derrotará Guimar. Logo entrando motivadas no Idol Awards, onde competirão contra os Sadia Boys, os quais passam lado a lado das garotas no corredor do evento e Jinu nem sequer encara a Rumi. Eles seriam os primeiros a se apresentar. Mas no fim, graças a rumores de briga entre eles, o cronograma é alterado e as garotas são chamadas para performar o single Golden, o qual elas arrasam, mas que logo é substituído por Take Down, pegando Rumi de surpresa, assim como Mira e Zoe, que foram enganadas por demônios. Elas então logo voltam para socorrer Rumi, porém já era tarde demais, pois os demônios assumiram suas formas e humilharam Rumi em frente a todos a plateia, a qual assistiu de camarote o espetáculo de Rumi explodindo em energia demoníaca, mostrando
mostrando suas marcas e saindo das peças do palco após os demônios jogarem na cara dela tudo o que ela vinha tentando negar há tanto tempo, que ela é parte demônio. Ao que logo em seguida, Rumi se surpreende por ver suas amigas debaixo do palco não entendendo como foram parar lá, sendo que estavam no palco com ela há minutos. Contudo, logo começam as desconfianças e ruptura. Afinal, quem é Rumi? Um demônio? Suas mentiras? Ela trabalha com Dinu? As garotas já não reconhecem mais, e isso só piora quando Rumi se exaspera ao ver a rejeição no olhar de suas tão amadas companheiras de palco, as quais logo levantam suas armas contra ela assim que Rumi esbraveja a energia demoníaca, dizendo que pode dar um jeito. Porém, ela não vendo que as convencerá, logo foge, correndo à procura de Dinu, encontrando nos fundos do local, com as cópias demoníacas de suas amigas que se mostram ser demônios, os quais Dinu camuflou seus poderes. Eles logo têm uma discussão, mostrando ambos suas fraquezas, e ele admitindo seus erros do passado para ela, suas mentiras e vergonha, a dor, assim como ela também admite para si mesma o que é, com ele então desaparecendo e Rumi se forçando a vagar sozinha em meio à destruição de Homun e as vozes em sua cabeça. E é aqui que nós vemos claramente um verso bíblico, que é 2 Coríntios 11:14, o qual diz: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se dissessa diante de luz." Afinal, não foi essa a tática que foi usada contra Rumi no palco? Utilizar a imagem de alguém que Rumi confia para desestabilizar e então conseguir acesso interno às suas fraquezas e a manipular? Pois agora, com ela estando sozinha, fica muito mais fácil de a derrotar. E lembrem-se, isso também se aplica a você. Vigiai e orai, pois o mal é ardiloso, e usará até mesmo aqueles que você confia e ama para lhe intoxicar. Maldito o homem que confia no homem. Vemos então que as fanfics caem no ranking de popularidade e que seu sócio perde a fé nelas, escutando pela primeira vez as vozes de Guimar em sua cabeça. O que também acontece com Zoe e Mira, com suas inseguranças falando mais alto do que suas esperanças. Todos sendo guiados para a Torre de Sol, onde incorrerá o show dos Sadia Boys, os quais fingem se importar com a ruptura da maior girl band da Coreia, as Huntrix. E é então que nesse meio período, Rumi aparece no mesmo local onde está Celine, que assustada se vira, armada e atenta até perceber que quem está ali é apenas Rumi. Mas não somente Rumi, mas a versão da garota que ela sempre tentou esconder do mundo, seu verdadeiro eu, caótico e fragmentado, vulnerável e abatido, em busca de algum consolo em meio à sua escuridão. Contudo, ela pede para que Celine a sacrifique antes que ela cometa algo contra tudo aquilo que ela jurou proteger. Mas Celine se vê incapaz de o fazer, e muito pelo contrário, se propõe a mentir para Zoe e Mira sobre tudo e dizer que era um engano e culpa de Guimar para a separar. Porém, Rumi, cansada de mentir e se esconder, bate de frente contra isso, pois quer ser amada pelo que ela é, imperfeita, ao invés de ser pelas aparências e expectativas que os outros põem sobre ela, logo dizendo: "Se esse é o Homun que eu deveria proteger, eu fico feliz em vê-lo destruído." Nós então vemos os Sadia Boys prontos para começar o show, tendo Guimar ansioso para se banquetear com as almas logo atrás deles como suporte. Enquanto Mira, Zoe e Bob estão na plateia sobre o feitiço hipnótico de Guimar, assim como todo o público do estádio. Isso até começar o show com a música Idol, ou Ídolo, que fala sobre adoração, obsessão, posse, manipulação, fama e relação parasocial. Que, para você que não sabe, relações parasociais são sobre algo unilateral, onde uma das partes é uma figura pública que é amada de maneira obsessiva e tóxica por seus fãs que sentem ciúmes deles ou até mesmo stalkeiam e perseguem. Além de fazer alusão à questão de que muitos idols, ao se tornarem parte da indústria musical, meio que vendem suas almas para as gravadoras e fãs, fazendo de tudo por um pouco de atenção e fama. Enfim, logo após a música terminar, a voz de Rumi rompe o silêncio e ela começa a afirmar tudo o que o Guimar fala sobre ela, suas falhas, mentiras e fracassos. Isso até ela retomar o controle e dizer que fará um novo Homun diferente daquele que se desfez, agora com mais intensidade e verdade na voz. Afinal, agora ela está finalmente sendo sincera sobre si mesma, sem se esconder, integrando sua sombra ao aprender com ela e assim finalmente passando segurança para suas amigas ao cantar a música What It Sounds Like, ou Como a Minha Voz Soa. Dessa vez,
sem as mentiras. Onde as três finalmente se reúnem outra vez. A chama trina forte como nunca, com luz combatendo as trevas após cada um dos bloqueios do chakra ser expurgado ao derrotar suas inseguranças, aceitando-as, mas não se flagelando, porém compreendendo e abraçando com amor e carinho, como seres falhos e propensos a erros, tendo compaixão por si mesmas. Afinal, para se ir contra as trevas fora de si, é preciso antes combatê-las dentro de si. Ou seja, o famoso trabalho das sombras no ocultismo, onde pessoas passam meses e até anos meditando e confrontando suas crenças e inseguranças interiores, passado, presente e futuro, revendo no que podem melhorar e o que devem descartar para viverem com amor, plenitude e aceitação. E é então que vemos um momento em que Guimar consome seus súditos e se eleva em potência contra Rumi, a qual, mesmo que forte, sua ascensão ainda é muito recente, obrigando a se defender de uma enxurrada de energia negativa, até que tudo então para, e ao olhar para a frente, ela se depara com quem antes a traiu, Dinu, que escolheu por se sacrificar por ela e dessa maneira se redimir com uma boa ação não somente para com Rumi, mas para com sua família do passado, dizendo finalmente estar livre e que sua alma foi salva, a qual ele agora entrega para Rumi e se torna sua espada contra aquele que ambos odeiam, com eles finalmente desferindo o golpe que sempre sonharam, só que agora juntos como um só. Guimar esbraveja. Isso dá a deixa para tirar as pessoas do transe, e todos em uníssono entoam cânticos repetindo uma mesma palavra de poder, ou como os orientais gostam de chamar, mantra, o qual eleva a potência positiva do local e dá finalmente fim a Guimar e sua corte de demônios, criando um novo romum de vibrações boas e sinceras que dissipa a escuridão e traz todos eles aos eixos novamente. E para quem não sabe, quando utilizamos nossas vozes, estamos utilizando a energia do ar, que está ligada à comunicação de acordo com o esoterismo, e ao esquentar essa voz e usá-la como objetivo e função em mente, logo emitimos uma frequência ao nosso entorno que reforça o que dizemos. Isso também acontece em orações, e por isso que Romum se forma, a proteção magistral para o ano todo. Enfim, com tudo certo, as garotas enfim tiram seu hiato, ou férias merecidas, onde Rumi vai enfim à casa de banho feminina relaxar a pedido das garotas, com ela mais segura de si e sem vergonha de quem é, logo querendo retornar às atividades, e a gente vendo que quem se salvou foi o tigre e passarinho no fim de tudo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de me apoiar nas redes sociais e compartilhar com seus amigos, além de que eu sou taróloga também, e se você precisar de uma consulta, os valores estarão no link da descrição. Me chama no Reddit e marque já a sua consulta. Nos vemos nas próximas enquetes da comunidade.